Bom dia, meu nome é Mara Lúcia, eu sou contadora da Revenda Contábil, uma empresa específica do setor de postos de combustíveis. Por que esse vídeo? Nas últimas semanas, nós estamos passando por um sério processo de matérias de fake news, colocando os postos de combustíveis em evidência como se eles fossem os grandes vilões do setor, tá? Gente, combustível não está caro, não é porque o posto deseja que seja caro, não. O decreto, Bolsonaro recentemente editou um decreto obrigando os postos de combustíveis a colocar em suas fachadas a questão tributária que incide sobre cada produto que é ofertado num posto de combustível. Então, eu queria ter a oportunidade de usar esse decreto do Bolsonaro para mostrar para vocês, para transparecer para vocês que o posto de combustível ele não é ocupado pela alta carga tributária ou pelo alto preço que estão nas bombas, não. Um exemplo, gasolina comum, tá? Esse valor médio regional do produtor aqui, esse percentual, esse número, ele está disponível no site da Petrobras. Qualquer consumidor que se sentir lesado, que quiser saber o preço de quanto que está saindo 1 litro de combustível direto da refinaria para o fator distribuidor, que é antes da gente, que nós somos a revenda, nós estamos no setor varejista, antes do posto de combustível, nós temos ainda aquele que vai fazer o que? A distribuição do produto, que são as distribuidoras, hoje conhecida como Shell, Petrobras, Ipiranga, Ali, quantas outras nós temos aí. Então, 1 litro de gasolina, ele sai a R$ 2,97 para essa distribuidora. Aí nós temos aqui o grande vilão, que assim, a gente está vendo o governo federal tentar bater em cima e os estados revidando. O combustível, gente, sempre nos últimos 5 anos, isso aqui é uma tabela do preço de referência do ICMS. Hoje nós temos um combustível que está sendo vendido ao valor superior a 5,18. Nos últimos anos, sempre, nos últimos 5 anos, nós temos basicamente um Estado roubando de vocês, tá? Não é o posto, é o Estado, porque o Estado ele dita um preço médio ao consumidor final e taxa esse valor e cobra o ICMS sobre isso. Por que o ICMS? Por que o combustível? É simples. O combustível é responsável por mais ou menos 40% da arrecadação tributária que um estado recebe. Então, nós temos uma alíquota de ICMS aqui no estado de Minas Gerais de 31% sobre o litro de combustível. E olha que hoje o combustível, hoje vocês vão chegar nos postos de combustível e vocês vão perceber que ele está acima de R$6 para venda. O governo vem nos últimos 4 anos simplesmente com tabelas próximas a esse valor, recolhendo sobre o valor, sobre o tributo, sobre o combustível, um percentual muito mais além. Então, se existe pagamento a maior, né? Por que essa carga é alta? Nós temos que conversar com o Estado. Nós temos que fazer panelaço na boca do Estado, não é nos postos de combustíveis. Eles não são os culpados. Então, e ainda eu tenho aqui as incidências federais, que é o PIS, o COFINS e a CID. Recentemente, a gente viu aí o Bolsonaro baixando uma medida provisória emergencial, né, zerando a alíquota do PIS e COFINS sobre o diesel. Nada corresponde à gasolina ou etanol. O etanol e a gasolina continuam com a cadeia tributária normal. Para vocês terem uma ideia, hoje, qualquer distribuidora, tá? Vamos colocar aqui, quem são as distribuidoras? Vamos falar das que vocês mais conhecem, Shell, Ipiranga e ABR, tá? Qualquer distribuidora hoje, ela tem como ponto de partida inicial, tá? Inicial, para fazer a sua cadeia de produção, onde que ela vai aditivar o seu produto, onde ela vai entregar o produto, nós ainda temos a questão do frete, onde ela vai trabalhar o produto para que ele seja, para que a gente possa fazer o consumo nos nossos veículos. O preço inicial da gasolina, aqui eu estou tirando por base Betim, porque isso pode ser mais caro dependendo da região onde que esse combustível está sendo retirado, tá? Aqui em Betim, a gasolina está saindo ao preço de custo antes de ir para a distribuidora e antes de chegar nos postos, tá? A R$ 5,25. Aí, a distribuidora,
vai pegar esse valor, vai colocar os encargos dela, as necessidades dela. Ela é uma empresa, ela produz emprego, ela tem toda a sua situação necessária da sua cadeia tributária e R$ 5,25 é seu ponto de partida. O ponto de partida, tá? Aí a distribuidora coloca seu custo e revende o produto para o revendedor, para o posto de combustível, que é onde que vocês abastecem. E lá, o posto de combustível, onde nós temos aí uma margem mais ou menos de 12%, o que ocorre? Ele vai vender para o posto e o posto vai revender para vocês. Quando um posto de combustível recebe uma gasolina taxada pela nota, tá? Que é ali que está o preço, ainda tem o frete que vai compor o preço do produto, ele vai fazer o seu preço de venda. Um posto de combustível, gente, ele tem dois fatores que são preponderantes, margem e galonagem, tá? Então, um posto de combustível médio, ele vende lá 180 mil, 200 mil litros. Quando vende, tá? Porque hoje o consumo, ele teve uma retração em média de 30%, 30% a 40%. Então, ele vai pegar os míseros centavos que ele ganha por litro, que está em torno de 20, pasmem, a 40 centavos. Ele tem mais ou menos ali 200 mil litros, vamos colocar que é um posto que ganha 40 centavos por litro, bruto, receita bruta. Ele vai ganhar 80 mil reais. 80 mil reais, ele tem que ter no mínimo 10 funcionários. Cada funcionário, salário mais encargos, tá? Provisão de férias, 13º, tudo isso, sai mais ou menos em torno de 4 mil reais. 3.800 precisamente. Fora vale transporte, fora alimentação, cesta básica, fora energia, luz, não, fora a energia, fora a água, fora as taxas ambientais, IBAMA, que é um absurdo os valores, e metro, que é a aferição de bombas, um monte de regra, IPTU, aluguel. Como que um revendedor consegue pagar tanta despesa, ganhando de 20 a 40 centavos? E ainda conviver com um monte de fake que está acontecendo no mercado. Olha, gasolina, preço de custo, que sai lá da BR, tá? Da Petrobras, R$ 5,25. Etanol, R$ 3,69, isso hoje. Diesel S10 e o diesel 500, aqui vale um recado. Quando foi zerado as alíquotas do PIS e da COFINS, foi zerado sobre o diesel. O nosso diesel que é consumido aqui, o diesel que a gente utiliza nos nossos veículos, ele tem um percentual hoje de 13% de biodiesel. E biodiesel, pasmem, não teve nenhum tipo de zeramento de alíquota. Então nós temos aí aproximadamente um percentual de mais ou menos 1,5 a 1,6 de tributação sobre o biodiesel. E aí nós encontramos vários merchandising querendo ser oportunista com o negócio, querendo fazer mídia, querendo fazer sucesso, indo nos postos de combustíveis, querendo que o posto de combustível devolva para ele valores tributários. Gente, combustível, a tributação é na fonte. Ou seja, quando o posto de combustível recebe aquele produto para revender, toda a sua cadeia tributária já foi incidente. O posto não tem como devolver recursos para vocês. Isso é mentira. E você sabe o que me deixa mais triste? É que o consumidor, ao invés de prestar atenção que nós estamos tendo racha política, dois partidos, um partido de direita, um partido de esquerda governando o país, que nós estamos com um monte de mortalidade por conta da Covid, fica perdendo tempo escutando mentira. Isso é o grande erro. Então, quando vocês pensarem, tá, a ir para posto de combustível para poder receber recursos que tem que devolver, isso é mentira. Quando vocês vão para posto de combustível fazendo multirão, reclamando do preço do combustível, querendo que o posto abasteça 50 centavos, pedindo nota grande, isso é mentira, tá? A NFCE, que é aquela notinha amarelinha, pequenininha, que o posto de combustível entrega para vocês, aquilo é um documento fiscal.
E vocês acham que o posto tem que emitir uma nota grande, vocês nem sabem o que estão falando, uma nota grande, porque aquilo ali seria maior, o posto teria que pagar maior tributo. Isso não existe, tá? O próprio Estado, que deveria intervir e mostrar para o consumidor que a nota fiscal, aquela amarelinha, é um documento fiscal, que nós somos proibidos, que o posto de combustível, a atividade é proibida de emitir nota grande para consumidor final, se cala, sequer é incapaz de dar o recado. Tá? Então não existe. O posto de combustível, assim que você abastece, aquele cupom que sai, passou pela bomba, aquilo ali já foi tributado. O posto vai receber a margem, o pequenininho dele ali, para poder pagar os encargos, para poder pagar todas as despesas, para manter pais de família trabalhando, para manter os tributos em dia. E aí eu te pergunto, como? Como que se paga uma despesa de um posto de combustível recebendo de 20 a 40 centavos por litro? Tá? E ainda tendo que deixar de cuidar da administração do seu negócio para ir para a bomba, para ir para a pista, para ficar atendendo essas pessoas que estão inflamadas por mentiras. Então, consumidor, eu também sou consumidora. Me dói também ter 1 litro de gasolina a R$6. Eu sei que para o transportador é difícil, né, o preço do diesel, mas a culpa não é do posto. A culpa é de uma cadeia tributária que vem, a culpa é de erros do passado. Ninguém se lembra da história, ninguém se lembra do roubo que a gente teve na Petrobras. Isso não está fazendo mais conta. Quando fala que os leitos de UTI estão cheios, ninguém se lembra dos roubos que tiveram na saúde. Quando fala que não tem escola, ninguém se lembra dos desvios que nós tivemos na educação. Todos acusam apenas o governo atual. Não estou falando aqui que o governo é certo ou que o governo é errado. O que vocês não estão percebendo é que existe pessoas infiltradas simplesmente para querer desviar o pensamento de vocês para que novas coisas surjam e nós não percebamos. Então, galera, acorda, tá? Posto não tem culpa. Posto não tem culpa. Como contadora, eu sou uma funcionária privada que trabalho pelo governo, para o governo. Por quê? Qual é o papel do contador? Transparecer a tributação, fazer organização, dar transparência, ser elisivo, cuidar de tudo. E isso nós fazemos muito bem. Agora chegou a hora de vocês fazerem sua parte, de você parar de acreditar em mentiras, tá? E vamos fazer panelaço, vamos reclamar? Vamos sim. Vamos reclamar do roubo que teve na Petrobras no passado. Vamos reclamar da alta carga tributária do ICMS, 31% aqui em Minas. A média nacional, ela é altíssima. Não é só Minas, é de todos os estados. Eu falo por Minas porque a minha base é aqui, então é mais fácil eu me concentrar aqui. Então vamos reclamar com o Estado. E não é indo para o posto. Não vamos perder nosso tempo de ir para o posto de combustível. O frentista, aquele vendedor que está lá na pista para te atender, ele está ali para te atender. Ele está passando, ele está ficando numa situação complicada. Por quê? Ele não sabe o que ele responde para o consumidor. E vocês chegam lá simplesmente xingando, né? Tratando aquele profissional como se ele fosse um Zé Ninguém, tratando o revendedor como se ele fosse ladrão. Vamos parar com isso, gente. Vamos dar nome aos bois. Vamos deixar de imaginar que a culpa é do outro, tá? Vamos usar a empatia. O ser humano esqueceu o que são palavras como essa. Vamos aprender a olhar e a cuidar um do outro. Isso é importante. Nós estamos vivendo um momento de crise e simplesmente esses problemas de fake estão tirando o foco do brasileiro, levando o brasileiro a ficar pensando N coisas para desvios políticos. Vamos acordar, minha gente, vamos acordar. A única coisa que nós precisamos no nosso país é sermos mais seres humanos, é sermos mais íntegros e verdadeiros. E vamos deixar de colocar a culpa no outro. A culpa não é do posto. A culpa não é do posto. Isso eu falo com vocês com muita elegância e com muita sinceridade, tá? Se vocês quiserem entender, a gente está à disposição. Mas assim, não vamos ficar massacrando o revendedor, o frentista,
aquele que está lá para nos atender, não. Vamos lembrar das histórias, vamos lembrar do nosso passado, vamos lembrar de tudo que aconteceu com a Petrobras, vamos lembrar de tudo que aconteceu com os governos, que a gente vai antenar e vai se perceber dentro desse contexto. A culpa não é do posto. A culpa é dos impostos e de uma série de situações que aconteceram na nossa história que estão ficando apagadas e vocês não estão percebendo que vocês são vítimas disso, ok? Fica aqui o meu alerta para vocês. Obrigada.